Fala galera, estamos aqui para mais um Geração Jovem, o Gcast, claro, da Gazeta do Paraná. É uma honra, um privilégio muito grande ter você aqui conosco. Para iniciarmos, já peço, claro, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comente logo abaixo desse vídeo, tá certo? E não deixe de compartilhar este conteúdo que está incrível. Vocês sabem que o Geração Jovem está numa nova temporada que se chama Profissões. O quadro Profissões, claro, ele traz muitos detalhes, coisas que, claro, os livros não te contam. Mas mesmo dentro desta temporada Profissões, nós temos que abrir aí uma exceção, porque também nós temos o quadro Jovem Destaque. Claro, para recebermos aqui na bancada do Geração Jovem, o jovem que, claro, tem alguma habilidade física, intelectual, talentos que nós fazemos questão de mostrar para você, jovens da nossa região. E, claro, para muito bem representar hoje o Jovem Destaque deste mês, desta semana, nós abrimos uma exceção maravilhosa para recebermos aqui, até agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, Renan Biazus Bednarski. Muito prazer, Renan, é uma honra, um prazer imenso te receber no Geração Jovem. Renan, com apenas 16 anos e morador da cidade de Corbélia, Paraná, é filho da senhora Cláudia Tonete Biazus, excelentíssima senhora doutora promotora de justiça do estado do Paraná, e também, claro, ela é atuante na cidade de Corbélia, e também é filho do doutor Silvio Bednarski. Ele é sargento da reserva da Polícia Militar do estado do Paraná e advogado. Irmão da Heloísa Biazus Bednarski. É isso, Renan? É isso. Ele é Jovem Destaque porque justamente em 2016 já participou do primeiro rodeio artístico e ficaram em 4º lugar na categoria da Invernada Mirim em Quedas do Iguaçu. Em 2024, foi consagrado primeiro peão biriva juvenil do CTG Recordando os Pagos de Corbélia e recentemente, agora no mês de junho, no Sinuarte conquistou primeiro lugar na declamação. Renan, fala um pouquinho dessa vida maravilhosa regada de troféus para nós. Como é viver neste mundo artístico para você com 16 anos? Primeiramente, boa tarde, Ana. Muito obrigado por essa oportunidade. O prazer de estar aqui é todo meu. Agradeço de verdade por isso. Tá nesse meio, para mim, é muito bom, sabe? É uma coisa que eu gosto, eu acho incrível, sabe? Acho que, além de tu tá fazendo atividade física, tá se socializando, é uma coisa que liberta sua alma, sabe? É uma coisa muito boa, é difícil explicar. Tá certo, Renan. E com apenas 16 anos, então você iniciou de uma forma muito jovem nesta cultura, nesta tradição gauchesca. Você entrou por qual motivo? Quem foi realmente a pessoa que te motivou, Renan? Quando eu comecei, né, lá em 2014, eu tinha apenas 4 anos, então quem me colocou no CTG mesmo foi minha mãe e meu pai, que sempre me incentivaram, me incentivam a continuar isso. É uma coisa muito boa, mas hoje em dia eu faço isso porque eu gosto. Eu gosto da cultura gaúcha, eu gosto das pessoas que estão lá, dos meus amigos, dos professores, instrutores, da patronagem, de todo mundo lá. É como se fosse uma segunda família mesmo. E como foi quando você chegou no CTG de Corbélia? O que você aprendeu? Qual foram os seus primeiros passos lá dentro, as atividades que você desenvolveu? No começo, foi só a invernada artística. A invernada artística, para quem não sabe, a gente dança as danças folclóricas do Rio Grande do Sul, que são danças que foram passadas de gerações em gerações de um mesmo modo. Todos dançavam no mesmo modo, as regras certinho, e a gente
pegou essa cultura, faz essas danças hoje em dia para competir nos rodeios. É uma forma de manter viva essa tradição, manter acesa essa chama. E eu comecei aprendendo essas danças, né? Aprendendo o básico dessas danças. E depois eu fui avançando. Também nessas competições, a gente, além das danças folclóricas, que são mais regradas, a gente tem as coreografias de entrada e saída, que aí já são mais livres, a gente pode ter uma liberdade para fazer os movimentos. Claro, o instrutor passa tudo, faz. A gente tem um movimento sincronizados para fazer tudo, o professor fala o jeito certo de fazer, mas já não são tão regradas. E a gente tem também, o professor que escolhe, ele tem essa autonomia também para escolher as músicas. Também. Entendi. E como realmente você foi se soltando? Claro que a gente já viu muito presente, né, a figura do pai e da mãe do Renan, mas os professores também são grandes alicerces, pessoas que realmente vêm para instruir, para orientar, mas você foi se identificando de que forma para você saber se você queria cantar, tocar ou dançar? Com certeza os professores ajudam bastante, né? Mas eu também me inspirei em grandes nomes da cultura gaúcha. Nas danças tradicionais, as nossas danças folclóricas que a gente compete, grandes nomes como o próprio Paixão Cortes, que foi o historiador que descreveu todas essas danças para regulamentar, para conseguir competir e classificar quem ficou em primeiro, quem ficou em último. Na música, eu tive grande inspiração de nomes como Gildinho, Porca Véia, até o meu próprio professor Canudo, que é um grande nome na música gaúcha. No canto, também esses mesmos nomes, o Gildinho, Porca Véia, que foram grandes cantores, grandes animadores. Edson Dutra, dos Serranos também. E na declamação, um grande nome também que eu me inspirei, e até o poema que me trouxe esse primeiro lugar foi dele, é o Jaime Caetano Brown. Uau, então, claro, a gente também quer ouvir, ser agraciado aí com a parte que você ganhou o primeiro lugar. O que foi que você declamou lá? Bom, fique à vontade. Quando eu fui declamar, eu declamei o poema Buchincho, do, como já dito, Jaime Caetano Brown. O Jaime, ele, além de fazer os poemas, né, um poeta, ele era também pajador. Ele fazia pajadas, que são poemas improvisados. Ele fazia na hora, sim, ele fazia poema. E não era poema assim de 2, 3 versos. Era poemas como esse, que levava 8, 10 minutos, até mais. Bom, falando desse poema, ele, como eu disse, é bastante longo. Ele é extenso. Cerca de 10 minutos. Então, eu gostaria de contar a história dele e depois declamar a última parte. Fique à vontade. Primeiramente, ele descreve que ele chegou curioso. Ele chegou num baile, num buchincho. Buchincho, para quem não sabe, seria um estouro, uma confusão, assim. Esse buchincho aconteceu num baile. Ele conta que ele chegou meio de curioso nesse baile, assim, porque ele gostava bastante de baile, e ele já percebeu logo de cara que esse baile era um bailão, assim, largado, sabe? Não de gente muito certa. Daí ele diz que contou que ele amarrou seu cavalo longe, já para se prevenir, porque não parecia coisa boa, mas ele gostava. E daí ele fala que desde criança ele era assim, prevenido, só que hoje em dia ele anda meio desprevenido e por isso que há tanto guri sem pai. Ele mostra o lado galo dele. Daí ele volta a falar do baile no rancho, né? Santa Fé, de pau a pique, bareado, descreve o local. Fala que era um ambiente enfumaçado, tal,
fala do candeeiro, bem no centro. Antigamente, esses bailes de candeeiro, né? Não existia luz elétrica. Daí descreve o local bem enfumaçado. Daí ele fala que deu de mão numa tiangaça, numa prenda. Que é isso? Tiangaça seria uma forma de descrever uma mulher mais já na fase madura sexual, sabe? Não uma menina nem uma senhora, uma mulher mesmo, uma tiangaça. Deu de mão numa tiangaça, né? Deu na mão, convidou para dançar, que cruzou no costado. Passou por ele, convidou para bailar. Daí ele descreve que a morena era uma morena que era bonita e fala dessa morena. Diz que até a noite se iluminava com ela. Daí ele fala que era um misto de diaba e de santa, que não era flor que se cheira, com ares de quem a dona, e traz uma lembrança, assim. Ele contando, ele sente uma lembrança dela, assim. Uhum. Realmente ele descreve tudo que ele viveu, então. Tudo que ele viveu. Uhum. Daí ele fala do gaiteiro, que até dormindo tocava aquele gaiteiro, pra você ver que os bailes eram longos. Sim. Daí ele fala que a gaita gemia e às vezes quase parava. De repente se acordava, em um vaneirão se perdia. E ele, contra aquela pele macia daquele corpo moreno, sentia um mundo pequeno, bombeando cheio de enlevo aqueles olhos flores de trevo com respingos de sereno. Mas o que é bom se termina. Daí cumpriu-se um velho ditado, que o que é bom se termina, né? Esse velho ditado, tudo que é bom acaba. Uhum. Ele, que dançava embalado nos braços da moça, escutou assim uma espécie de relincho, um grito, sabe? Era o dono do buchincho, o cara que causou a encrenca. Tava meio entrevado num canto, assim, sabe? Uhum. Encostado num canto, assim, olhando sério pra ele, bravo, nervoso. Dele conta que ele se veio, assim, veio com tudo pra cima dele. Porque era dele a mulher. Era a mulher dele, o cambicho, o namoro dele. Uhum. Daí veio bufando, abrindo cancha, veio com tudo. Assim, e quis torar ele no meio com um tironaço de adaga. Quis cortar ele no meio. Daí ele diz que quase que pega ele. Chegou a levantar uns ciscos. Daí ele conta que conseguiu tirar o talho meio na curva do braço, assim, mas havia pouco espaço, porque estava tudo amontoado, né, no meio na sala. Daí ele sentiu o calor do aço. Ele conta que sentiu o calor do aço, mas não levou desaforo. Soltou assim o marca-touro dele, a faca, né? Tá. Soltou num medonho Buenas Tardes, num bravo, medonho assim mesmo. Ele diz que ele tem visto coisa feia. Não tá sendo fácil a vida pra ele. Mas até hoje ele se arrepia de lembrar essa peleia. Talvez tu que ouça não creia, sabe? Mas eu vi nascer no pescoço do índio do berro grosso como uma cinta vermelha. E desde o beiço até a orelha ficou relampeando osso. Dele fala que o índio era um índio touro, sabe? Não era qualquer cara, ele era um índio respeitado. Mas até touro se ajoelha. Ele, tudo cortado, amontoou-se como um couro, sabe? E foi um estouro, daqueles que dava medo. Espantou a mulherada e aquilo foi uma zoada, sabe? Começou correria para um lado, correria para o outro, tiro de um lado, adaga, faca, né? De um lado, de outro. Parecia loucura, assim. Ele diz que não tem quem pinte o retrato de um buchincho quando estoura. Não tem quem pinta uma foto, tira uma foto. Porque é tiro de tudo quanto era lado, tinidos de adaga, tudo, gritos xingando assim, sabe? Tudo. E a gaita, por mais louco que parecia, a gaita seguia assim, fazendo acompanhamento pro turumbamba de bala.
Daí ele conta que por mais que tenha mulherada correndo tudo, tem mesmo os homens que era pra estar ajudando assim, sabe? Era pra estar ou do lado dele ou contra ele, estavam correndo assim, sabe? Desesperado, com medo. Pra você ver que o negócio não era fácil. Daí ele diz que ele é crente na divindade, morre quando o Deus quiser, sabe? E eu dizendo assim até parece que é mentira. Mas naquela loucura o gaiteiro seguia, tocando uns bailes, tocando os shot e continuava. Daí ele volta assim pra si, sabe? Ele esquece o cenário, daí ele volta pra ele vê que ele tá sem munição. Tá todo mundo atirando nele, ele tá sem munição. E agora? Ele não sabe o que vai fazer. Daí ele conta que esperavam ele nas portas do fundo. Ele saiu assim na porta da frente. Desviou do pessoal. E como termina isso, Renan? E como termina? Daí ele ganhou o mato, sabe? Mesmo abaixo do tiroteio, eu ainda escutava o floreio da cordiona do mulato. E pra deixar mais curto o relato, ele conta que ele se bandiou pro outro lado. Cruzou o Uruguai a nado porque o baio dele era um capincho. E a história desse buchincho faz parte do meu passado. Daí ele contando essa história, do nada grita alguém: "E a China?" perguntando da mulher. Dele diz: "Essa pergunta me é feita em cada vez que eu declamo. É uma coisa que eu reclamo e acho que é até uma desfeita. Acho que não é direita. E até compreender nem consigo. Eu, no medonho perigo de uma situação brasina, todos perguntam da China e ninguém se importa comigo. E a China? Eu nunca mais vi no meu galdear andejo. Somente em sonhos a vejo num bárbaro frenesi. Talvez ande por aí no rodeio das alçadas, ou talvez nas madrugadas seja uma estrela chirua, dessas que se banha nua no espelho das aguadas." Ele conta a história que os caras perguntaram, né? Que e a lindo! Mulher, mas daí ele fica indignado, né? O cara quase morreu ali. Ninguém pergunta por mim, só por ela. O cara preocupado com a mulher. Ele diz que, sei lá, talvez ela ande em algum rodeio, outro baile, talvez. Ou talvez ele seja essa criatura mística, né? Uma estrela chirua, uma estrela velha. Que lindo, que lindo. Parabéns, Renan. E como que você vê, Renan? Você realmente sendo mais confortável fazendo essas declamações? Ou você se sente, toda vez que você vai declamar, se sente desafiado pelo novo? Hoje em dia é mais tranquilo, assim, sabe? Quando eu fui competir, eu fui mais tranquilo, já mais confiante, tal. Mas, mesmo assim, às vezes quando eu vou treinar, assim, declamando aqui pra você, declamando entre a família ali, só pra treinar mesmo, esses 3 dedos, assim, eles começam a formigar. Fica nervoso, Renan? Fico nervoso, as pernas começam a tremer, fico totalmente nervoso. Mas é bom isso, sabe? Essa emoção é interessante sentir esse desafio, porque tu não torna aquilo repetitivo. E é sempre bom pegar poemas novos, né? Novos desafios. Eu gosto desse sentimento. Tá certo. E claro que você faz colocando ali toda a sua emoção. Declamar não é só falar, né? Sem postura, sem presença. Requer uma presença, uma postura, uma boa entoação de voz, não é? O que mais que para você é declamar? Pra mim declamar, você tem que viver o poema, sabe? Você tem que entrar na história. A história virou minha. Pra mim, eu vivi aquilo. Eu senti aquele sentimento. Além, você falou, claro, tem que ter impostação da voz,
Eles cobram também gestual, com as mãos. As pernas, para competir, você não pode mexer as pernas, sabe? Você não pode sair do lugar. Tu pode fazer uma levantadinha assim e tal, mas sem se mover do lugar. Eu gosto de declamar andando. Porque você consegue, às vezes, chegar mais perto do público. E trazer uma emoção, né? A nossa intenção mesmo é trazer essa emoção, não só ler, não só contar a história. É trazer emoção como se você estivesse sentindo aquilo mesmo. Como se estivesse acontecendo aqui agora. Tá certo. E isso apareceu para você quando você passou a fazer parte do CTG? Em que momento realmente você passou a viver esse modo de declamar? Como eu entrei no CTG bem novo, sabe? Como eu disse, a gente entrou nas invernadas. Eu comecei na invernada pré-mirim, que as invernadas é por idade, né? Pré-mirim, mirim e juvenil. Atualmente eu tô na juvenil. A gente só conhecia... Talvez a gente da invernada mesmo. A gente só conhecia as invernadas. Não sabia que... Quem sabia eram poucos. A gente sabia... Tinha uma amiga nossa ali que cantava também. Competia no canto. Mas a gente sabia pouco disso, que tinha as modalidades individuais, né? A gente sabia da chula também, que tinha um chuleador lá. Que é uma dança. A chula é dança de sapateio. Você tem um taco de madeira, assim, você tem que sapatear sem encostar nesse taco. A gente sabia só esses dois. Mas hoje em dia a gente sabe mais. A gente sabe que tem a chula, tem a dança de salão, que a dança de salão é as danças dançadas em bailão mesmo. Só que você tem um shot afigurado, algumas danças mais figuradas, mais aprimoradas assim para competir. Tem a declamação, né? Tem a gaita, minha gaita é piano. Tem a gaita botoneira também, que em vez do teclado são botões. Mais pro lado do Uruguai, lado de fronteira. Tem o canto também. E tem causos gauchesco de galpão. Olha, tem muita bastante coisa para a gente falar a respeito dessa cultura. E antes de nós irmos já para a gaita, Renan, como que você fala para nós qual é a importância dessa tradição, dessa cultura gauchesca? Justo porque eu estava fazendo uma reflexão esses dias e, claro, nós vemos a riqueza que é a tradição gauchesca, né? Mas... às vezes, de repente, para você, meu caro espectador, né, que está aqui curtindo Geração Jovem, seja muito distante toda essa informação. Por isso que até aqui nos bastidores, eu combinei aqui com o Renan, vamos falar sobre até o que significa, né, a terminologia ali das palavras, justo porque às vezes alguém não venha nos compreender. E é importante ter esse conhecimento bem detalhado, né? Nós vemos aí que dentro das escolas, claro que devido toda a carga, né, de conteúdo que os professores têm que levar, eles passam pelas culturas, né, de diferentes regiões, diferentes estados do nosso Brasil, de uma forma muito rápida. Mas tem muito que ser falado, né, sobre a importância dessa cultura. O que tu acha, Renan? Tem, com certeza. É importante, a cultura gaúcha, ela é importante para formar todo o ser, sabe? Desde questões de princípios, principalmente a cultura gaúcha valoriza muito as pessoas, a terra, a família. Então, para um gaúcho deixar o lugar onde ele nasceu, que é o sonho de muita pessoa, sabe? Crescer na vida, morar em cidade grande, é muito difícil. Tem bastante música que falam sobre isso, que a música é uma grande expressão da cultura gaúcha. Também, a cultura gaúcha é importante para formar todo do ser. Respeito, a gente aprende bastante a valorizar as mulheres, principalmente. Porque, hoje em dia, além de tudo, a gente vive num mundo muito machista, né? E daí, na cultura gaúcha, a gente aprende a valorizar muito a mulher. Tanto que o denominado para mulher, além de China, que significa mulher, também é prenda, que a gente conhece como presente, né?
pro gaúcho, prenda é a mulher. É um presente divino. Realmente é mulher. E aprende também a valorizar a música, valorizar a cultura, valorizar os dons, valorizar a natureza, as coisas da terra, tudo. Olha que lindo. E até falando sobre, com exceção, claro, de costumes, valores, dons, talentos, né, respeito ao próximo, também a questão da vestimenta. Né? Tem a postura também que traz aí esse respeito ao próximo na hora da dança, a vestimenta que não é nada vulgarizado, não é, Renan? É muito lindo. Hoje o Renan veio num traje maravilhoso, olha aí, galera. Realmente muito bonito. É uma cultura diferenciada e tem lá seus valores, né? Sim. Renan, fala um pouquinho para nós da sua gaita também, como que ela é, que características que ela tem. A minha gaita é uma gaita Todeschini, né? A Todeschini, ela foi um grande nome da cultura gaúcha. Ela se estabeleceu lá no Rio Grande do Sul e, salvo engano, ela é a única marca de acordeão do Brasil. Ela se estabeleceu no Rio Grande do Sul e a gaita gaúcha mesmo, ela foi formada com as vozes Todeschini. Infelizmente a Todeschini pegou fogo. Eu não vou saber, 65, se eu não me engano, pegou fogo. E daí fizeram os últimos. Ela é marcada por selos. A minha gaita é selo amarelo. Ela foi feita antes desse incêndio. Antes de 65, né? Daí, depois do incêndio, foi uma última edição a selo preto, que era já o preto na cultura gaúcha, seria mais voltado a velório, alguma coisa relacionada ao luto. Tanto que na tradição, esse é um lenço branco, né? Sim. Na tradição, a gente não pode usar lenço preto, somente em velório, justo para manter esse significado. Interessantíssimo tudo isso. Olha, são detalhes que fazem a diferença. E você já se apresentou com a gaita, Renan? Já. Então, por favor, fique à vontade que nós vamos sim ouvir o Renan tocando, cantando para nós, porque o Geração Jovem, galera, é isso. Trazer você para cá e mostrar o que você sabe fazer de melhor. Hoje, claro, o jovem destaque desta semana é o Renan Biazus, claro, que são pessoas da nossa região, da nossa gente. E se você quer estar entrando em contato conosco para apresentar seus dons, talentos, suas habilidades físicas ou intelectuais, entre em contato com a redação da Gazeta do Paraná. Será um prazer imenso receber vocês daqui. Renan, tudo pronto? Tudo pronto, vamos lá. Qual foi essa música que você vai tocar? Vai tocar e cantar também? Cantar. Vai ser um pedacinho para nós ouvir. De qual música? Essa música, primeiro eu gostaria de terminar da minha gaita. Ela é uma gaita Super 8. Foi o auge da Todeschini, assim. A gente reformou ela era vermelha, na verdade. A gente reformou e deixou assim, do jeitinho que eu queria. Preta. Quem fez essa customização? Foi eu não vou saber o nome certo. Mas enfim, é um profissional que precisa... Lá de Santa Catarina. Entendi. É uma customização bem detalhada. Entendi. E quanto custa hoje, para nós termos uma noção, uma gaita igual a sua? Pior que na verdade essa gaita depende, né? Elas são bastante antigas, né? Então a gente comprou ela e depois reformou. Então a gente agregou um valor. Entendi. Que hoje em dia essa daqui vale mais do que a gente gastou, sabe? Com essa reforma. Mas gaita tem diferentes valores. Mas sabe? É um equipamento caro, né? Caro. Tem gaita que custa desde 2.000 e tem gaita que passa de 50 mil. Olha aí, maravilha. Tem gaitas que são muito caras. Entendi. E o que você vai tocar hoje para nós? Eu gostaria de tocar uma do Gildinho. Tá. Um grande nome que eu falei, que infelizmente já faleceu, mas deixou saudade, seu legado. Entendi, A perfeito. Viuvinha. A Viuvinha, então, com Renan Biazus, galera.
Eu vou contar uma história pra vocês, peço segredo. Fui num velório esses dias, confesso que levei medo. A viuvinha lá dentro chorava e fazia um gritedo. De vez em quando dizia, fiquei viúva tão cedo. Por cima do falecido me olhava entre o vão dos dedos. Não levou nem 4 meses, tava tudo esquecido. Era os lábios bem vermelho, era o sapato e o vestido. Fui visitar a viuvinha num rancho de chão batido. Ela me abraçou chorando, me falou no pé do ouvido: vou-me embora pra cidade, eu preciso arranjar marido. Por lá me encontrei com ela e ficamos bem entretidos. Um dia nós dois mateando e um gato muito atrevido se esfregou passando o rabo lá por baixo do vestido. Ela me olhou com espanto, deu um suspiro e um gemido. Me disse: amor, tu não ligue, é saudade do falecido. Pra dar uma volta na praça, a viuvinha me convidou pra nós ficar 15 dias, muito dinheiro levou. Eu não levei acordeona, nem tenho tempos pra show. Fomos pra um quarto do hotel, toda a roupa ela tirou, pra mim ver bem de pertinho que o falecido deixou. E pra encurtar a história, não vou dizer o que eu fiz. Aprendi que nesta vida tem coisas que não se diz, mas garanto que a viuvinha recebeu tudo que quis. Depois foi se confessar lá com o padre da matriz. Muitas vezes um defunto faz quem tá vivo feliz. Uau, que lindo! Temos até plateia, o pessoal da nossa redação acompanhando aqui, claro, esse show com o Renan. Gente, parabéns, Renan. Olha, os pais, sem dúvida, têm sim muito orgulho de você. E, claro, todos nós também, porque você é um jovem destaque, é uma referência dessa tradição que, claro, vale ouro, não é, Renan? Renan, daqui a pouco fica aí, porque vai ter mais música sim aqui no Geração Jovem. Mas antes disso, nós temos que falar sobre esse troféu lindo que você trouxe, segundo o Sinuarte 2025. Fala um pouquinho dele para nós, Renan. Bom, o segundo Sinuarte foi o primeiro rodeio desse ano, né? Rodeio artístico, que tem o rodeio campeiro, que tem os tiros de laço, as gineteadas, tudo. E tem o rodeio artístico, que a gente vai para competir nas gaitas, nas reclamações, nas invernadas. O Sinuarte foi em... Verdade. Realeza, Terra dos Pinheirais, né? E foi um evento assim que eu gostei bastante. Uhum. Claro, né? Claro, foi campeão. Campeão. Mas eu gostei bastante porque teve bastante gente que ficou bastante tempo. Porque, claro, a gente vai para competir, a gente vai buscar alguma coisa, né? Algum troféu. Sim. Agora o importante mesmo é a festa, os amigos, tudo. Tá certo. E o que você trouxe aqui para nós?
Isso daí é o como se fosse um distintivo, sabe? Do primeiro peão biriva do CTG Recordando os Pagos. Esse tu ganhou quando? Meu cargo, Conquistou. eu ganhei no concurso interno, o prendado, que a gente chama, em 2024, no ano passado, do qual a gente faz provas, a gente faz diversas provas, tanto como conhecimento campeiro, tipo, encilhar cavalo, a gente teve que fazer uma prova encilhando um cavalo. Daí a gente faz provas artísticas também, eu declamei, toquei gaita. A gente tem que fazer uma pesquisa histórica sobre algum fato de nossa preferência. Daí, culinária também, é obrigatório a gente saber fazer o chimarrão, saber preparar o chimarrão. Uhum. Fazer comida campeira, as mulheres fazem sagu, sobremesas principalmente, o Chico balanceado, coisa do Rio Grande assim. Eu fiz churrasco, assim um churrasco. E a gente também faz a nossa vivência tradicionalista, que a gente deixa registrado tudo que a gente já viveu oficialmente nos regulamentos do MTG. Esse daqui é a sua vivência. É minha vivência. É isso? Uhum. Podemos abrir aqui, Com Renan? certeza. O poema. O que consta aqui dentro? Bom, aqui tem a abertura, né? Daí aqui o sumário. Aqui tem uma pequena fala, né? Eu mando as minhas saudações, me apresento, digo quem sou, minha origem também, que eu tenho... Meu bisavô foi gaúcho, meus tio-avós também são todos gaúchos. O único da geração do meu avô, o único paranaense é meu avô, o resto são tudo do Rio Grande. Olha, Santa aí tá Maria. no sangue, gente, essa Tá. tradição incrível. Por isso que ele fala barbaridade bem, Bem puxadinho. bem puxadinho. Aí tem uma foto minha, essa daqui é a primeira foto que eu tenho no CTG, na Invernada Mirim, com um amigo meu aqui. E aqui eu tocando na Confraria Nativista. Essa gaita aí é do meu professor Canudo, que eu não tinha levado a minha. Daí na Confraria Nativista é uma confraria reunião. É um lugar onde é que a gente se reúne, vem artistas do Rio Grande cantar músicas nativistas. Não músicas iguais a que eu toco pra bailão, sabe? São músicas mais suaves, pra escutar mesmo, Entendi. de se admirar. Aqui o símbolo do meu CTG, o CTG Recordando os Pagos. Aqui está tudo que eu vivi dentro do meu CTG. É espécie de um currículo, Exato. é isso? Um currículo, todos os bailes que eu fui, todos os almoços. Esse currículo é extenso, hein, É Renan? grande. Parabéns para estar com 16 anos e realmente ter feito tudo isso já dentro do CTG. É uma honra para quem lidera o seu grupo, a sua pessoa, para os seus pais, sem sombra de dúvidas. Aqui está, a partir daqui, esse daqui é o símbolo do MTG Paraná, Movimento Tradicionalista Gaúcho do Paraná, que ele que delimita as regras, sabe? O que vai ser verificado em cada competição, sabe? Tipo, nas invernadas é visto tanto o jeito que a gente conversa com a prenda, o jeito de convidar ela para dançar, o respeito que a gente tem com ela, a interpretação que a gente tem com o pessoal, o nosso gestual, o sapateio, tudo, eles que dizem o que vai ser avaliado. Bacana. Aqui consta todos os rodeios que eu participei, desde o primeiro, lá em 2016, em Quedas, que a gente ficou em 4º lugar, até o último, infelizmente, eu não coloquei por causa que eu não atualizei depois do prendado. Então Tá faltou esse de Realeza, mas... Aqui é o símbolo do MTG de novo. Aqui eu coloquei tudo que eu vivi na região tradicionalista, porque o MTG se divide em regiões. Aqui em Corbélia, Cascavel, Toledo, a gente faz parte da 10ª região tradicionalista. O nosso CTG, o Recordando os Pagos de Corbélia, foi o primeiro dessa 10ª região, um dos mais antigos do Paraná, sim. Aqui eu coloco... Aqui
Só fui um baile lá no Estância Colorado dos Monarcas. Entendi. Mas valeu a pena. Que foto linda, hein, com a família. Gildinho ainda tava nativa. Aqui os certificados Tá. dos cursos de danças que eu fiz. Aqui o primeiro curso de dança lá em 2022. Uau. Tem um tempinho. Tu tinha o quê? Tem. Eu tinha... 12 anos? Bah, 16, esse jeitinho dele, gente. 13 anos. 13 anos. Aqui em 2024, que eu fiz mais um. Aqui são as declarações que eu participei dos bailes, ajudei os bailes. Olha aí, tudo isso, Renan. Tudo Como isso. que é essas contribuições, essas ajudas que você faz? O baile, na verdade, não tem nenhum... Tem bailes que o CTG contratam as pessoas para fazer. Nosso CTG, às vezes, baile grande, ele contrata um pessoal para ficar na copa. Na copa não, desculpa, no bulicho. Que é as bebidas, servindo as bebidas. Mas, tirando isso, o resto é tudo nós de dentro que faz. Para arrecadar dinheiro pro CTG. E é tudo trabalho voluntário. Tudo trabalho voluntário. A gente ajuda a assar carne, as mulheres cuidam da cozinha, arruma as mesas, depois arruma tudo a bagunça, é tudo a gente que faz, porque o dinheiro também vai para nós, né? Porque vai para esses rodeios, vai para manter a estrutura do CTG, para a gente continuar ensaiando. É a gente que usufrui disso. Aqui e as aulas, Renan? As aulas. Aqui está a declaração de matrícula, né? Que o movimento exige que você esteja estudando. E as aulas, atualmente, eu estudo aqui em Cascavel. Eu digo que foi bem importante para mim quando eu vim para Cascavel, lá em 2019, porque eu dei uma amadurecida, assim, sabe? E isso me ajudou em tudo, principalmente na questão de perder a vergonha. Daqui, hoje em dia, tá aqui a prova, né? Com certeza. Excelentes provas, não é? Aqui, a pesquisa histórica, que eu escolhi a Revolta dos Colonos, foi uma revolta ocorrida lá no Sudoeste, terra natal da minha família, do meu pai, família paterna, que se estabeleceram lá depois de vir para o Rio Grande. A revolta foi questão de distribuição de terra, que tinha as empresas colonizadoras que venderam essas terras para os principalmente gaúchos, catarinenses que estavam subindo. Essas terras não estavam povoadas e eles venderam as terras e depois não cumpriam essas vendas, sabe? A família vinha, se estabeleciam e depois as empresas diziam que não tinham vendido e pediam de volta. Daí houve essa revolta, né? Entendi. E o que mais tem? E aqui atrás tem os últimos 2 certificados do curso de dança. Todos os cursos de danças que eu fiz. Isso. Opa, é o contrário esse daqui. Todos os cursos de danças que eu fiz foi no CTG Recordando os Pagos, ali no nosso CTG de Corbélia, né? Tá certo. Esse daqui é esse daqui é o avançado. Esse daqui é outro básico e esse daqui é um avançado. Que eu brinco que já tenho mestrado na dança gaúcha. Na dança, olha aí, parabéns. E quanto tempo que demora para fazer estes cursos, Renan? Bom, esse curso foi mais rápido, sabe? Ele demorou 2 meses. Porém, demora 2 meses e meio, 3 meses. Se passa os ritmos aqui, marcha, shot, vaneira, bugio, milonga, valsa, rancheira e chamamé, que são todos os ritmos que se dançam em baile gaúcho. Esse curso é focado para música gaúcha, do CTG, né? Sim. E foca nas músicas gaúchas. E o único ritmo originalmente criado no Rio Grande do Sul é o bugio. Porém, chamamé, a milonga, chamamé Uruguai, Argentina, milonga Argentina também é muito famosa. Entendi. São todos ritmos que o Uruguai e o argentino também são gaúchos. São os gauchos que falam sem o acento no... que é 3 países, um só povo. Entendi, que lindo. Tudo que você veio para nos mostrar
tem história, tem fundamento, isso é muito importante, Renan. Parabéns mais uma vez, realmente tu almeja aí seguir nesta caminhada? Bom, tratar isso profissionalmente é difícil, né? Porque, principalmente no Brasil, o músico, o artista é pouco valorizado, sabe? Mas eu quero fazer uma profissão, eu procuro medicina, sabe? Mas eu quero continuar seguindo, assim como uma diversão, um hobby para descontrair a cabeça, porque é uma coisa que eu realmente gosto. E é uma cultura que vale a pena a gente jamais deixar cair no esquecimento, não é mesmo, Com Renan? certeza. Tem muitos valores, princípios aí que vale para a vida toda, e se a gente souber aplicar tudo que aprende, né, dentro do CTG, pode ter certeza que vai estar como o Renan, tendo credibilidade, postura, equilíbrio, presença e tantos outros valores que, claro, é através desta cultura maravilhosa que a gente passa a ter, não é, Renan? Vale a pena. Renan, parabéns mais uma vez. Antes de nós finalizarmos o Geração Jovem de hoje, quero, claro, pedir para você deixar as suas redes sociais aí para o povo estar te acompanhando. Qual é, Renan? Minhas redes sociais no Instagram é Renan Gaiteiro, Renan _ o tracinho embaixo, né? Gaiteiro. E no Facebook, Renan Bednarski. E tu participa também de um grupo musical, não participa? Grupo, sim. Qual eu é participo do Batidão Acústico. A gente toca bastante música gaúcha, principalmente por causa de mim, né? Que gosto bastante, mas o pessoal pede música sertaneja, a gente toca também. E sempre que eu posso, eu saio com os querencianos. Inclusive, agradeço a oportunidade a eles, que são muito bons, são aulas mesmo que a gente tem ali ao vivo. Sim, sim. Eles também são um grupo musical de renome há muitos anos já nesta caminhada, e também vai aí os nossos sinceros parabéns, tá certo? Porque eu também os conheço e são pessoas honrosas, músicos realmente de valor, né? Sim. E que bom, Renan, é um prazer imenso te receber aqui no Geração Jovem. E tu vai fechar o Geração com qual música agora, Renan? Gostaria de fazer um bugio. Como é? Conta pra nós. Bugio é uma música, o ritmo originado do Rio Grande do Sul, né? O pessoal dança imitando o jeito de andar do macaco bugio. E se toca imitando o som do bugio. Maravilha! Enquanto o Renan se prepara, galera, não esqueça, claro, de deixar o seu like, o seu comentário, porque eu sei sim que você amou o programa de hoje. E quero que você compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, porque hoje nós, claro, convidamos o Renan Biazus Bednarski para estar aqui falando sobre essa cultura maravilhosa que é a cultura gauchesca, não é mesmo? Renan, é contigo para nós finalizarmos o Geração Jovem de hoje. Valeu, galera! Muito obrigada, Renan, muito obrigada ao pai, à mãe do Renan Bednarski. Muito obrigada por permitirem ele estar aqui conosco. Um abraço para todos vocês. É contigo, Renan. Bom, antes de terminar, eu gostaria de fazer o convite a todos que participem dos CTGs, né? Porque vale a pena essa cultura e quase toda cidade tem, é difícil uma que não tenha. E aqui em Cascavel tem até 2, o Estância Colorada e o Rodeio da Tradição. Tá certo. Tu participa em qual, Renan? Eu participo lá em Corbélia do CTG Recordando os Pagos. E os encontros lá são quando e que horário? Quinta-feira tem a invernada pré-mirim, às 6h30, se eu não me engano. E depois, às 7h30, tem a invernada mirim. E sexta-feira, às 7 às 9, tem a nossa invernada juvenil. E depois das 9 tem a invernada veterana. Tá certo, recado dado, galera! Desde os tempos de Piazito, ouço falar em bugio. Dos campos, flores e várzeas, nas tardes de chuva e frio. E o bicho
que era muito lindo dos matos quase sumiu. E o bicho que era muito lindo dos matos quase sumiu. Enquanto o tempo se passa e o bugio desce pra sala, de gaita, alpargata e pala, dizem poetas de fato, o povo dança e festeja e o bicho mora no mato. O povo dança e festeja e o bicho mora no mato. Deita o toso, bugio velho, te escapa desse entreveiro, te acho bem mais bonito lá na Copa do Pinheiro. Deita o toso, bugio velho, te escapa desse entreveiro, te acho muito mais bonito lá na Copa do Pinheiro. Deita o toso, bugio velho, te escapa desse entreveiro, te acho muito mais bonito lá na Copa do Pinheiro. Deita o toso, bugio